breve Jesus voltará. Um programa da Assembleia de Deus do Brasil, com a apresentação do pastor Fernando Gama. A paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, meu amado. Estamos começando agora o programa da Assembleia de Deus do Brasil, breve Jesus voltará. Este programa tem um único objetivo, é de ser canal de bênção para a sua vida. Eu, pastor Fernando Gama, vou estar com você durante todo esse programa, para que juntos nós possamos adorar a esse Deus que tanto amamos. E quero já te fazer um convite para que você possa estar conosco em uma de nossas igrejas para adorar esse Jesus que tanto falamos. Agora, se você não tem uma igreja da Assembleia de Deus perto da tua casa, entre em contato conosco, que com certeza estaremos levando para a sua região uma de nossas igrejas. Vamos agora para a agenda de setembro. Agenda da Assembleia de Deus do Brasil. Todas as igrejas do Ministério da Assembleia de Deus do Brasil têm seus cultos realizados às terças e quintas-feiras, a partir das 19h30. E aos domingos, na parte da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical, a partir das 8h30. À noite, o culto de adoração, a partir das 19h. Cultos especiais do mês de setembro. Na Igreja do Bairro São Marcos, nos dias 14, 15 e 16, comemoraremos o aniversário da igreja junto com o pastor Washington. Na Igreja de Sarzedo, também nos dias 14, 15 e 16, festa do Círculo de Oração com o pastor Jerry. Na Igreja do Bairro Juliana, no dia 22, festa da Mocidade com o pastor Jorge. Na Igreja do Bairro Santa Cruz, nos dias 21 e 22, será comemorado o 40º aniversário do Ciclo de Oração, com o pastor Antônio Cláudio. Na Igreja do Bairro Universitário, festa da Mocidade, nos dias 14, 15 e 16, com o pastor Eliseu. Festa da Igreja de Divinópolis, nos dias 15 e 16, com o pastor Edilson. Na Igreja do Cantagalo, no bairro Aparecida, no dia 15, culto da Mocidade e no dia 16, culto de missões, com o pastor Fernando Gama. Venha participar conosco em um de nossos templos. Agora que você já conhece a nossa agenda para setembro, eu quero convidar você para estar conosco em um de nossos cultos. Você é muito importante para nós. Venha nos visitar. Venha estar conosco em um de nossos templos. Exibiremos agora uma pregação gravada em uma de nossas igrejas, onde Deus falou maravilhosamente a todos os corações. Espero que essa mensagem também possa impactar o seu coração, como aconteceu naquele dia. É um prazer muito grande estar aqui hoje, com mais um povo de Deus, reunido. Se eu não tivesse a oportunidade para estar aqui agora nesse momento, falando para os irmãos, eu já sairia daqui muito feliz e satisfeito, porque o que Deus já falou aqui hoje nessa tarde foi maravilhoso. Mas como eu estou aqui, fui convidado, eu vou trazer uma palavra para os irmãos, e gostaria que os irmãos que tiver uma Bíblia, que possa abrir as Bíblias de 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 1. E se puder deixar a Bíblia aberta, se os irmãos quiserem acompanhar, essa é uma história muito conhecida na Bíblia, a história de Naamã. Então, eu vou utilizar desse texto para que o Espírito Santo de Deus possa me usar para trazer essa mensagem para os irmãos aqui hoje nessa tarde. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante o seu senhor e de muito conceito, porque ele era senhor, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Amém? Podeis assentar, irmãos. Essa história de Naamã é uma história muito conhecida. Naamã era um general do exército sírio, e ele era um homem de muito status, um homem de muito poder em seu tempo. E como um comandante naquela época, tinha o status hoje de um ministro, de uma pessoa, de um governante, uma pessoa realmente de muita importância. Onde Naamã passava, onde Naamã chegava,
Naamã era reverenciado, Naamã era solicitado porque era uma pessoa de muito sucesso para a sua época. Mas Naamã tinha um grande problema na vida dele. Ele era leproso. E a lepra, naquela época, era uma doença que não tinha tratamento. O tratamento da lepra era o afastamento das pessoas para um lugar isolado, porque é uma doença altamente contagiosa. Então a pessoa tinha que ser afastada. E a lepra naqueles tempos era comparada ao pecado, porque o pecado faz isso na vida das pessoas. O pecado separa as pessoas, isola as pessoas e levam as pessoas cada vez mais para um lugar de afastamento. E com isso, como a lepra causava a morte da carne, o pecado causa a morte não só da carne, mas causa a morte do espírito, que é a pior morte que nós poderemos ter em nossas vidas. Mas Naamã era um homem poderoso, mas era leproso. E eu tenho certeza que, porque, pelo que diz a palavra de Deus, ele era de muito sucesso, muita projeção, mas ele procurava a cura dessa doença. Tenho certeza que pelo status dele, ele procurou essa cura em tudo e quanto é tipo de lugar. Porque ele vivia na Síria. A Síria era conhecida por ser um povo pagão, um povo que adorava deuses diversos, não tinha um único Deus a ser adorado. E portanto ele não conhecia Deus. Ele não conhecia o Deus que nós adoramos. Ele não conhecia esse Deus que hoje nós falamos dele aqui, esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós temos prazer em servir. Naamã não teve essa oportunidade, não teve naquela época de conhecer. Mas Deus tinha uma história na vida de Naamã. Deus queria mudar a vida de Naamã. Deus tinha algo com aquela pessoa. Às vezes pensamos que Deus só abençoa aqueles que estão dentro da igreja. Às vezes pensamos que a pessoa que está lá fora, que não conhece a Deus, que é um pobre miserável, que Deus jamais vai o atingir. De forma nenhuma, irmãos. Deus, Ele é Deus para toda a humanidade. Ele é Deus para todas as pessoas. E aqueles que estão lá fora, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Tua Palavra, cabe a cada um de nós que está aqui fazer esse trabalho. A cada um de nós falarmos do amor de Cristo para essas pessoas. Porque a única coisa que transforma, a única coisa que muda, a única coisa que faz que o ser humano se transforme é Jesus Cristo. Não existe outra coisa que possa fazer transformação na vida do ser humano. Não adianta, porque o único remédio para a cura do homem é Jesus Cristo. E Naamã, ele não conhecia esse Deus. Naamã não conhecia esse Deus. Mas Naamã era um general. E na última peleja que ele teve, ele trouxe para a sua casa uma escrava. E essa escrava que ele levou para a casa dele para servir, era uma escrava hebreia. E ela ficou servindo na casa de Naamã, e vendo Naamã com aquela doença, falou para a senhora de Naamã, que em Israel, em Samaria especificamente, existia um profeta, que aquele profeta conseguiria sarar aquela chaga de Naamã. Naamã, como era um homem que não conhecia Deus, mas era um homem inteligente, um homem que queria a cura. Imediatamente ele ouviu o conselho da serva, da escrava. Como a gente vê o plano de Deus acontecendo, uma escrava. Teria necessidade dessa escrava falar do amor de Deus para o seu amo, para a pessoa a qual era dominador da sua vida? Que ela era uma escrava. Ela não servia, ela não trabalhava, ela não era remunerada, ela não tinha salário para estar ali trabalhando, ela era uma escrava. Mas nem por isso ela deixou de falar do amor de Deus para essa pessoa. Deus usa as pessoas, Deus capacita as pessoas para que façam aquilo que Deus quer. Às vezes você pensa que Deus não tem nada a ver com as atitudes que você toma todo dia. Irmãos, nada acontece nesse mundo, nada acontece nesse exato momento que não esteja sob a vontade de Deus. Nenhum vento, nenhuma árvore, nenhuma folha de uma árvore cai
se não for da vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, como está no controle da vida de cada um que está aqui nessa tarde. Deus trouxe você aqui porque Deus tem um propósito. Deus trouxe você aqui porque Deus quer que você saiba de alguma coisa que você ainda não sabe. Deus quer curar dentro de você alguma coisa que você precisa ser curado, alguma coisa que você precisa ser modificado. Eu sou apenas uma pessoa que estou falando da palavra de Deus, mas Deus, Ele sabe tudo. Deus te conhece. Salmo 139 diz a palavra de Deus que Deus sabe do pensamento que ainda não veio à sua mente para você pensar. Não saia daí. Iremos para um breve intervalo e já voltamos. Não pague mais caro. Na Meios e Metas você compra seu celular mais barato e ainda paga em até 10 vezes sem juros. Alcatel OT 678 mais Alcatel OT 355 em 10 vezes de R$ 29,90. Samsung Galaxy S2 por 10 vezes de R$ 149,90 sem juros. Meios e Metas. Ligue 31 25 11 7988. Estamos de volta e vamos continuar com esse vídeo abençoado para a sua vida. Porque ele esperava, pelo status que Naamã tinha, ele esperava uma grande festa. Ele esperava um grande acontecimento e nesse grande acontecimento a sua cura viria. Não era isso que Naamã esperava. Só que o profeta de Deus, ele não tem que ficar preocupado com status. Ele não tem que dar atenção diferente a ninguém porque a pessoa tem um pouquinho mais do que a outra. O profeta de Deus, ele não tem que fazer acepção de pessoas por causa de classe econômica, ele não tem que preocupar com isso. Que às vezes nós ficamos chateados porque a gente vê essas coisas acontecer no nosso meio, que pessoas, por ter condições sociais melhores do que as outras, são melhores tratadas em determinados locais, em detrimento disso, sendo que isso não leva a nada, a ninguém. O poder econômico, a pessoa ser melhor economicamente que o outro, é uma condição que Deus deu. Isso não é para ser utilizado. E Naamã, justamente isso que Eliseu fez. Eliseu não foi nem falar com ele. Agora, Eliseu fez isso de pirraça porque queria? Não. Isso é propósito de Deus. Deus queria mostrar para Naamã o seguinte: Naamã, com tudo que você tem, com todo o dinheiro que você tem, com todos os seus bens, com todos os seus status, você é igual a qualquer outra pessoa. Naamã ficou muito chateado, decepcionou-se, mas e questionou, né? Por que eu vou ter que pular nesse rio, nadar nesse rio Jordão, que era um rio, as águas do rio Jordão, naquela época eram águas barrentas, né? Conta a história que eram águas muito barrentas, águas sujas. E na Síria existiam os rios com águas cristalinas, em Damasco existiam rios de águas limpas. E ele questionou: mas por que eu tenho que pular, que eu tenho que mergulhar no rio Jordão? Por que eu não posso ser curado lá em Damasco? Por que eu não posso ser curado numa água limpa na Síria? Deus trabalha no tempo certo. Deus definiu que tinha que ser no Jordão. Deus definiu que tinha que ser nas águas barrentas. Deus queria que fosse daquela forma, porque por tudo que Deus faz, onde Deus atua, Deus tem um propósito. E Deus não deixou de ter propósito na vida dessa pessoa que ainda não conhecia Deus. Até nesse momento, Naamã ainda não conhece Deus. Naamã tinha uma decisão a ser tomada. Ou ele voltava para a Síria sem ser curado, perderia a oportunidade de curar aquela lepra que o atrapalhava, ou ele fazia aquilo que Eliseu mandou, que ele fosse ao Rio Jordão e desse os 7 mergulhos para que pudesse ser curado.
Naamã era orgulhoso, como diz aqui a palavra de Deus. Naamã era leproso, mas Naamã não era burro. Ele sabia que era uma oportunidade que ele não poderia perder. Então ele tomou a decisão justamente de dar os 7 mergulhos no Rio Jordão.